Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Nunca na história desse país um presidente da República mobilizou tanta gente. A extrema imprensa começou o 7 de setembro chamando o movimento de manifestações antidemocráticas. Mas como o que se viu foi apenas cidadãos vestidos de verde e amarelo e famílias inteiras protestando pacificamente, sem violência ou quebra-quebra, mudaram para pautas antidemocráticas. Por sua vez, as tais pautas antidemocráticas eram respeito à liberdade de expressão, voto auditável e o impeachment de membros da Suprema Corte. Ou seja, tudo o que está devidamente previsto na nossa Constituição. Os veículos da grande mídia, que desdenham dos milhões de brasileiros que invadiram as ruas desse país em defesa de liberdades fundamentais que estão sendo gradativamente solapadas justamente por aqueles que deveriam protegê-las. Os veículos da grande mídia, que estão tratando essas pessoas como cidadãos de segunda classe, golpistas ou apoiadores de atos antidemocráticos, deveriam ser extirpados de nossas vidas. Boicotados não só em audiência, mas também em um boicote às marcas que anunciam seus produtos nesses veículos. Está na hora do brasileiro deixar de ser mulher de malandro e eliminar do seu dia a dia esses veículos. Quem ainda precisa ler a Folha ou o Estadão? Quem ainda precisa assistir a CNN ou a Globo? Boa noite. Boa noite. O desrespeito à democracia com as cores da nossa bandeira. Em diversas cidades brasileiras, bolsonaristas insuflados pelo presidente da República usam o verde e amarelo, mas atacam pilares da Constituição. Faixas pedem intervenção militar. A destituição de ministros do Supremo. Em tom golpista, o presidente discursa diante dos manifestantes em Brasília e em São Paulo. Diz que respeita a Constituição. Mas, na mesma frase, volta a ameaçar o STF. O chefe desse poder enquadra o seu ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Bolsonaro anuncia uma reunião do Conselho da República, que tem por atribuição se pronunciar sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Mas os chefes dos poderes legislativo e judiciário dizem que não têm conhecimento da reunião. Bolsonaro afirma ainda que não vai mais cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes. E juristas veem crime de responsabilidade do presidente. O atentado à independência e harmonia entre os poderes e o descumprimento de decisões judiciais configuram, em tese, a prática de um crime de responsabilidade pelo presidente da República. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não se pronuncia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que o que deve unir os brasileiros é a defesa do Estado Democrático de Direito. E manifestantes contrários ao governo saem às ruas em defesa da Constituição e pedem vacinas, alimentos e emprego. O Jornal Nacional está começando. O que é isso, se não nos tratar como um bando de imbecis, alheios à realidade que nos cerca? Esses canalhas literalmente nos chamam de golpistas e ainda vamos continuar lhes dando audiência? Isso é inaceitável e não condiz com um povo que anseia ser o protagonista dos rumos desse país. Mas enfim, o 7 de setembro se consumou. Foi a maior manifestação que esse país já viu. Em 2016 eu estava na Paulista pelo impeachment da Dilma. E lembro que fiquei impressionado. Achei que jamais veria novamente um movimento popular com as mesmas proporções. Lê do engano. Eu também estava na Paulista nesta terça e tinha facilmente o dobro de pessoas. Na manifestação de 2016 eu conseguia circular pela avenida. Nesta terça era impossível. Foi um momento épico. O povo desse país, de todas as classes sociais e idades, ao vivo e a cores, externou para o mundo de forma inquestionável a sua vontade soberana. Creio eu que o movimento foi muito além das expectativas de seus mais otimistas entusiastas. E com certeza, nem mesmo Jair Bolsonaro esperava um apoio tão maciço. Thomas Jefferson, o principal autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos, dizia o seguinte, abre aspas, quando a injustiça se torna lei, a resistência torna-se um dever, fecha aspas. E foi o que aconteceu. O brasileiro não se deixou levar pela apostasia e cumpriu o seu dever de resistir à injustiça.
Mas e agora? O que vai acontecer? Essa é a pergunta de $1 milhão. Jair Bolsonaro, em seu discurso na Paulista, foi muito claro e deu um ultimato a Alexandre de Moraes. O presidente exigiu o arquivamento dos inquéritos ilegais e a liberação dos presos políticos. Também deixou claro para o Barroso e para o TSE que o povo quer o voto impresso auditável e a contagem pública dos votos. Mais cedo em Brasília, Bolsonaro declarou que mostrará aos representantes dos demais poderes que o povo indicará para onde o Brasil deve ir. E afirmou que convocaria, ainda para esta quarta-feira, o Conselho da República. Ou seja, para a frustração dos intervencionistas que achavam que hoje veriam tanques cercando a Praça dos Três Poderes, enquanto um jipe carregando um cabo e um soldado se direcionaria à Suprema Corte, o presidente mostrou que permanece tentando uma solução através do diálogo e por vias institucionais. O Conselho da República é acionado pelo Poder Executivo quando é necessário estabelecer medidas extraordinárias no país, como intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. A última vez que o Conselho foi convocado foi em fevereiro de 2018, quando o então presidente Michel Temer estabeleceu uma intervenção federal para conter a violência nos morros cariocas. Hoje o Conselho da República seria formado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, o ministro da Justiça Anderson Torres, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, o presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco, os líderes da maioria e da minoria no Congresso, no caso da Câmara, Diego Andrade do PSD de Minas Gerais e o Marcelo Freixo do PSB do Rio, no Senado Renan Calheiros do MDB e Jean Paul Prats do PT do Rio Grande do Norte. O Conselho também conta com a participação de 6 cidadãos brasileiros com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 pelo Senado Federal e 2 pela Câmara dos Deputados. Detalhe importante é que nenhum membro do Poder Judiciário integra o Conselho. Mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a reunião não foi confirmada por nenhum dos integrantes das instituições. Eu acredito que essa turma vai cagar e andar para a convocação do presidente da República. E Bolsonaro tem plena ciência disso, mas fez a convocação mesmo assim para colocar em suspeição não apenas integrantes da Suprema Corte, mas também os membros dos demais poderes, para assim, em uma possível medida mais drástica, ter uma justificativa para tentar afastar todos aqueles que se recusam a cumprir seus papéis constitucionais na República. A autorização para isso deve ser concedida pelo poder máximo de uma democracia, o povo. E este estava em peso nas ruas, dando autorização ao presidente. O grande republicano Abraham Lincoln, em pleno século XIX, já dizia, abre aspas, o povo é o senhor legítimo tanto do Congresso quanto dos tribunais, não para derrubar a Constituição, mas para derrubar os homens que a pervertem. Fecha aspas. Bom, o que aconteceu nesse dia 7 de setembro ainda não foi o suficiente para convencer os inimigos, mas deixou todos eles apavorados. Alexandre de Moraes deve ter tido a pior noite de sono de sua vida. O ministro ainda foi fazer a besteira de mandar a Polícia Federal deter no Aeroporto Internacional de Brasília o empresário americano, ex-assessor de Donald Trump, Jason Miller. Miller ficou em silêncio no depoimento e em seguida foi liberado. Ele estava no Brasil porque participou do CEPAC. O fato é que o ato de Moraes não pegou bem nos Estados Unidos. Olha o que saiu no Washington Post, abre aspas. A ordem contra Miller foi mais um motivo para aumentar a crise constitucional que paralisa o Brasil. Em semanas recentes, Alexandre de Moraes tem assinado vários pedidos de prisão contra apoiadores de Bolsonaro. Fecha aspas.
O que significa que mesmo a imprensa progressista americana agora está identificando que é a Suprema Corte, não o presidente da República, que está agindo contra o Estado de Direito brasileiro. Exatamente o recado que Bolsonaro queria passar para o mundo, caso venha adotar medidas mais drásticas. Bom, Pacheco, que tem a ambição de representar a tal terceira via em 2022, agora sente a pressão popular. Tudo indica que Arthur Lira, para desespero da oposição, continua apoiando Bolsonaro. O impeachment está fora de cogitação, ainda mais com o recado das ruas, e Bolsonaro seguirá agindo dentro das 4 linhas. A convocação do Conselho da República corrobora com isso. Acredito que em um possível acordo entre os poderes, uma das opções para evitar um conflito mais radical e ao mesmo tempo preservar Alexandre de Moraes é impedir que ele seja o próximo presidente do TSE. Neste caso, Nunes Marques é quem assumiria a cadeira, o que minimizaria a possibilidade de fraude eleitoral, mesmo que sem o advento do voto impresso. No entanto, qualquer leitura do que vai acontecer aí no decorrer dessa semana não passa de mera especulação. Só sei que diante desse quadro de ameaça frontal à liberdade e à justiça, não há mais espaço nem tempo para titubeios ou postergações. Dificilmente teremos novamente um cenário tão propício para as mudanças. Se nada acontecer, todos cairão em descrédito. Se tudo continuar do mesmo jeito, se ao invés de cessar se intensificar ainda mais os desmandos dos homens de toga, se a corda se mostrar feita de um elástico mais resistente do que imaginávamos, Jair Bolsonaro terá criado para si uma armadilha inescapável e o povo que nutriu tantas expectativas recolher-se-á para o limbo da desonra e da humilhação. Sendo assim, não podemos retroceder. As manifestações de 7 de setembro não podem ser encaradas como um ato isolado, mas sim como a cerimônia de abertura de um movimento que não vai parar. Não vai parar até nós, o povo, assumirmos de uma vez por todas o protagonismo desse país. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha importante o meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!